O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve alta neste domingo, depois de 5 dias internado em São Paulo. Ele passou por procedimentos na cabeça para estancar uma hemorragia causada por uma queda que Lula teve no banheiro no Palácio da Alvorada há 2 meses. Uma cirurgia na cabeça pode ser algo assustador. Afinal, o crânio protege o cérebro, o principal órgão do corpo humano. Aos 79 anos, o presidente Lula passou por 3 procedimentos do tipo em 3 dias. Os problemas de saúde de Lula começaram em outubro, depois que ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e machucou a parte de trás da cabeça. Foram necessários 5 pontos para fechar o corte na nuca. Lula saiu do hospital no mesmo dia, mas teve de cancelar alguns compromissos para repousar. 51 dias depois da queda, o presidente voltou ao hospital com uma forte dor de cabeça. Os exames mostraram uma hemorragia, mas não no mesmo lugar da batida, e sim na lateral esquerda da cabeça. Ele passou por uma cirurgia chamada trepanação. O procedimento consiste em perfurar o crânio e retirar o sangramento para descomprimir o cérebro. Mas por que o coágulo não estava no local lesionado pela batida na cabeça? A explicação dos médicos está no envelhecimento, que provoca uma diminuição do tamanho do cérebro. Com isso, o espaço entre ele e o crânio aumenta. Na queda, o cérebro pode ter se movimentado bruscamente dentro da caixa craniana e machucado a meninge, a membrana que o reveste. O coágulo pode se expandir neste espaço e gerar um aumento da pressão dentro da cabeça. O hematoma está embaixo da membrana e entre a membrana e o cérebro. Acima da membrana está a calota craniana. O único lugar que o hematoma pode se expandir é comprimindo o cérebro. Transferido às pressas para São Paulo, o presidente passou pela trepanação na madrugada de terça-feira, dia 10. Os médicos fizeram 2 cortes de 4 centímetros na lateral esquerda da cabeça e 2 orifícios no crânio, com 14 milímetros cada um. O objetivo era retirar o sangue acumulado. E acessar o hematoma propriamente, né? E poder tirar esse hematoma, drenar esse hematoma, lavar esse espaço com soro fisiológico, com o intuito também de lavar ao máximo os pequenos coágulos que podem ter se formado e as substâncias inflamatórias que também perpetuam esse processo todo. Lula ficou com um dreno na cabeça para a saída do sangue. 2 dias depois, passou por uma nova cirurgia, uma embolização. Um catéter foi introduzido pela virilha até a cabeça. Na artéria meníngea média, os cirurgiões depositaram um líquido adesivo para bloquear o fluxo de sangue na meninge, também chamada de dura mater. Você vai entupir a artéria. Com isso, o sangue não vai mais chegar até a membrana dura mater e nem a essa membrana inflamatória. Isso vai diminuir, então, a irrigação sanguínea e potencialmente vai diminuir o risco desse sangramento persistir. O terceiro procedimento foi para retirar o dreno da cabeça do presidente. Com os procedimentos, a expectativa dos médicos é que o local que já foi drenado não volte a sangrar. O bloqueio do fluxo sanguíneo na artéria meníngea média também pode evitar novos sangramentos do mesmo tipo em outras partes da cabeça. William, de 57 anos, também teve de fazer uma cirurgia no crânio após uma pancada no alto da cabeça. Bati com a cabeça no teto e fiquei 30 dias tomando remédio analgésico, nada da dor melhorar. Para investigar a dor incessante, o empresário foi ao médico, fez exames e descobriu uma hemorragia. A solução foi uma cirurgia para retirar o sangue acumulado na cabeça. O seu William foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma subdural crônico. A gente realiza uma pequena abertura no crânio para poder drenar o hematoma, lavar aquele resquício de sangue e desfazer algumas pequenas membranas que se formam, que é o procedimento que é realizado na imensa maioria dos casos para subdural crônico e foi o que foi realizado também na primeira cirurgia do presidente. Fiquei no hospital 48 horas e fui para casa super bem. E precisou de repouso? Repouso, sim, 30 dias. Pouco tempo depois, William estava de volta à rotina. 40 dias eu estava trabalhando perfeitamente. Apesar dos problemas de saúde, Lula não se afastou oficialmente da presidência. Segundo a equipe do governo, ele fez reuniões online e assinou documentos enquanto estava na UTI. Na sexta-feira, pela primeira vez depois de 3 dias na unidade de tratamento intensivo, ele teve uma imagem sua divulgada na internet. Apareceu caminhando no corredor do hospital ao lado de um neurocirurgião. Lula estava com um acesso para aplicação de medicamentos no braço esquerdo e curativos na cabeça. Neste domingo, Lula recebeu alta e agradeceu. Primeiro, a Deus, que tem tomado conta de mim de forma muito generosa. Acho que Deus foi muito generoso ao cuidar de mim quando eu caí um tombo no banheiro. E eu faço questão de explicar de viva voz. Eu não estava cortando a unha do pé.
eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava em pé, eu estava sentado. Eu já tinha cortado a minha unha, já tinha lixado a minha unha. Quando eu fui guardar o estojo, eu, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo, acabou, o meu bumbum não levitou e eu caí. E bati com a cabeça na hidromassagem, sabe? E fez um estrago razoável. E eu, graças a essa turma de médicos que está aqui, eu, outra vez, me recuperei. A única surpresa que eu tive é que eu achei que eu estava curado. Depois da última tomografia, depois da 5ª tomografia, eu achei que estava totalmente curado, achei que já podia fazer tudo. O presidente contou quando começou a se sentir mal. Na segunda-feira eu acordei sentindo algumas coisas estranhas. Algumas coisas estranhas nos meus passos, a dor de cabeça continuou e eu ainda continuo achando que era por causa do sol. Quando foi no final da tarde, eu mandei chamar a doutora Ana no meu gabinete e disse para ela que eu estava sentindo umas coisas estranhas. Eu estava sentindo meus passos mais lerdos, eu estava com os olhos vermelhos, eu estava com muito sono. Lula disse que os médicos e ele ficaram assustados com as imagens da tomografia que indicavam uma hemorragia na cabeça. Eles ficaram assustados e pediram para mim vir urgente para São Paulo. Então, como eu achava que eu estava curado, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado e, com a urgência que eles pediram para me vir para cá, nós decidimos vir rápido. O presidente também comentou sobre a cirurgia. Eu nem sei em quanto tempo eles demoraram para fazer a cirurgia, que foi abrir a cabeça, foi tirar o líquido, foi jogar muito soro na minha cabeça e foi para tirar o líquido. Lula vai ficar em São Paulo até quinta-feira, dia em que será submetido a uma nova tomografia para avaliação do estado de saúde. Se tudo correr bem no exame, ele poderá então voltar a Brasília. Nesse meio tempo, ele já pode, a parte cognitiva, de memória, tem condição de trabalhar normalmente, a partir de agora. Então ele pode despachar, fazer reuniões lá. E quando for para Brasília, ele está liberado para isso. A única restrição, uma das restrições que fizemos, não viajar, viagens longas e exercício físico, porque o presidente ele faz todo dia exercício físico, extenuante, ele gosta de fazer, mas não fazer isso. 11 meses depois da cirurgia, William, que é 22 anos mais novo que o presidente, diz que está totalmente recuperado. Muito bem, acho que melhor do que antes. Nunca mais senti dor de cabeça. Recuperação total é o que também espera o presidente Lula. Então eu estou voltando para casa agora, tranquilo, sabe, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar. Me trataram como se fosse um irmão. Eu fui tratado com muito carinho, apesar das dores que eu estou sentindo na minha cabeça. Eu pus um chapéu para vocês não verem, o curativo que o Dr. Marco acabou de fazer agora. Sabe, não quero que vocês vejam, porque eu sou um cara teoricamente bonito, mas na prática minha cabeça está me deixando um pouco feio. Depois de sair do hospital, o presidente Lula foi para a casa dele, no bairro do Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A repórter Ingrid Gribel está lá e tem as últimas informações para a gente. Ingrid, boa noite. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que acompanham o Domingo Espetacular. O presidente Lula chegou aqui à casa dele, neste bairro de alto padrão, em São Paulo, pouco depois do meio-dia. É neste endereço onde ele vive desde 2022 e deve permanecer pelo menos até quinta-feira, quando será submetido a uma nova tomografia. Apesar da mansão ter sala de ginástica e piscina, as atividades físicas estão proibidas por orientação médica. Voos muito longos internacionais também estão restritos. Não há, no entanto, restrição ou proibição para voos domésticos. O presidente Lula declarou que é disciplinado, tem medo de morrer e por isso vai se cuidar. E que só tomou conhecimento da gravidade do caso depois de passar por cirurgia. Na agenda oficial da Presidência da República, não há nenhum compromisso confirmado para esta segunda-feira. Voltamos ao estúdio do Domingo Espetacular.